A cerração, neblina é quando a gente consegue enxergar alguma coisa. Não sei se o Vinícius Bresolim, que é o coordenador de operações do Centro Veranense Diagnósticos, consegue enxergar a gruta. Daí, Vinícius, bom dia. Não consigo. Bem-vindo aqui, bem-vindo ao nosso temática. Tudo bem, Vini? Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Veranense. O Vinícius Bresolim veio conversar conosco no pós, porque se preocupou muito com a questão da saúde. Nós nos preocupamos muito com a questão da saúde das pessoas. E conversando fora do ar um pouquinho, nós já entendemos que vocês do Centro Veranense de Diagnósticos já tinham uma preparação prévia para eventos dessa natureza, mesmo sem saber que ela ia ocorrer nessa magnitude, nessa proporção, Vinícius. Exatamente. Nos fale um pouquinho disso aí. Marco, como o CVD tem uma acreditação, as empresas têm a ISO, né? A gente costuma falar, e a área da saúde tem uma acreditação que é a ONA, né? E desde lá, quando a gente fez esse processo, a gente desenhou e criou a documentação dos planos de contingência. Então, a gente tem plano de contingência para vias de acesso bloqueadas, foi o que a gente mais usou, para falta de insumos, falta de funcionários, quando alguns ficaram ilhados por um dia ali, então a gente teve toda essa substituição, né? E para acidentes com múltiplas vítimas, né? Desde quando as notícias vinham de que havia vítimas na serra e tal, então a gente já ativou isso e duplicou a equipe para estar pronta caso precisasse, né? Então a gente foi por esse caminho. Mas isso de forma preparatória. Sim. Já tem... Preventiva. Exatamente. Tá, qual é que é a estrutura do Centro Veranense de Diagnósticos? Hoje a gente falou do CVD. Para quem ainda não sabe de toda a estrutura, unidades, que tipos de exames vocês fazem, onde estão instalados? CVD hoje, Marco, ele é uma medicina diagnóstica, né? Então ele abrange muito mais do que a gente estava acostumado a falar, que é radiologia, raio-x, tomografia, ultrassonografia, né? A gente tem toda a parte de medicina laboratorial, medicina para empresas, né? Então toda a medicina do trabalho. Hoje a gente está na Serra Gaúcha, então são 10 unidades, mais nossa central aí de serviços corporativos, que é o nosso escritório, né? Que fica aqui em Veranópolis. A cabeça de rede é em Veranópolis. E temos a clínica Nossa Senhora de Lourdes também, né? Com todo o serviço aí de laboratório, serviço ambulatorial, vacina, testes rápidos, né? Também para Covid, dengue, influenza e tudo mais. Eu sei do CVD, Veranópolis, Bento e Guaporé. Não, Nova Prata também. Isso 4. Aí. Fora aqui a Clínica de Lourdes, isso aí, que é mais um espaço. Aonde mais o CVD está? A gente tem a unidade da mulher, um espaço específico para exames da mulher, né, da medicina aí, da saúde da mulher, aqui em Veranópolis também. No hospital, aqui de Veranópolis. Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Serafina Correia, agora foi a última unidade que a gente abriu. Paraí e Nova Bassano. Toda essa estrutura. Vini, e quando vocês fizeram a acreditação, essa preparação, é para tudo isso? É para todas essas unidades? Isso aí, ela abrange todas as unidades. Então, por exemplo, em Nova Bassano, foi uma cidade que logo no dia 1º ali teve bastante inundação e alguns funcionários não conseguiam sair de casa. Então, existia o plano de contingência, já previa isso, a substituição dos funcionários que não conseguiam acessar o CVD, o hospital, aí para fazer o atendimento, né? Porque se falou muito, agora tem que fazer fora, tem que pegar helicóptero para ir para Bento, tem que ir por Antônio Prado. Para algumas coisas, sim, mas para os serviços do CVD se manteve a normalidade? Se manteve a normalidade, a gente está preparado. Eu quero reforçar aqui que as pessoas entendam que muitas coisas a gente pode fazer aqui na nossa região. Eu digo aqui Veranópolis, Nova Bassano, Nova Prata, aqui, né? São exames de média e alta complexidade. Por exemplo, Vinícius? Uma ressonância magnética do abdômen, pescoço, tórax, ultrassonografia, todos os tipos a gente faz. Medicina fetal, então, gestantes não precisam ir para fora para fazer algum acompanhamento, né? A gente consegue atender tudo em Veranópolis, né? Com profissionais formados e especialistas em medicina fetal, por exemplo, né? A questão de raio-x, consultas, então tem raio-x, entre aspas, era o mais prático. É o mais prático, é o pai de toda a radiologia. Né? O velho e bom raio-x. Né? Exatamente. E então tem toda essa estrutura que a gente não precisa,
quer disponibilizar e reforçar que as nossas agendas estão abertas. Um dos planos de contingência é como a dificuldade a logística, né? A gente estima o aumento desses atendimentos. O pessoal não consegue ir para algum centro que costumava ir antes, né? Então, a gente está preparado, inclusive, com agendas que vão, por exemplo, até a meia-noite ou no sábado de tarde. Porque esta foi, Alessandra Bernardi, o ponto inicial da nossa conversa. Porque amanhã, por exemplo, vai ter um dia de vacinação aqui em Veranópolis, né? Um dia extra de vacinação aqui em Veranópolis. Alguns horários extras. E nós pensamos num todo, e quando a gente chegou na pauta do CVD, eu disse, como é que será que estão os exames? Porque a gente sabe da energia, chuva, estradas, porque tem insumos que são específicos. E nós ficamos felizes e justamente chamamos aqui para dizer que as coisas estavam andando, né, Marco? O negócio não pode parar, ainda mais essa parte. Então, a questão de logística, por exemplo, dos insumos, né? Então, hoje a gente está trabalhando com estoque aí para 30 dias e, nesse meio tempo, é óbvio que a gente já está negociando aí o reabastecimento por vias alternativas. Então, a gente tem um contato estreito com os fornecedores, as transportadoras, enfim, e a gente até sugere rotas que eles possam fazer para entregar isso em tempo hábil, né? Mas, assim, se a gente estivesse completamente ilhado, não teria via de acesso nenhuma. A gente tem ainda, tranquilamente, para 30 dias manter os atendimentos, né? Então, a gente hoje está chegando mercadorias aí também, os produtos, e isso vai se manter aí para as 10 unidades. No bom português, o laudo não atrasa. O laudo não atrasa, inclusive, os exames de laboratório, os exames de sangue aí, né? Aqui na clínica. Na clínica, né? A gente refez, isso estava em protocolo aí, um plano de contingência, a gente refez a rota, né? Tem exames que todo mundo sabe que são processados fora, são alguns em Porto Alegre, outros no Paraná, né? E essa rota, então, ela passava de Veranópolis e ia para Bento. Essa rota mudou já no dia 2 de maio, ela passou, então, aí por Passo Fundo. Isso não alterou em nada o prazo de entrega dos resultados. Agora, Vinícius, vamos lá. O médico, por exemplo, medicina fetal, o médico X, que circula, daqui a pouco atende Veranópolis, Bento, Serafina e Guaporé. É uma logística também que precisa ser feita. Também pensada, Marco, né? Aqui de Veranópolis para lá, até Serafina, isso não foi impactado porque a gente tem acesso livre, né? Mas a gente tinha médicos de Veranópolis que atendiam em Bento. Então, o que a gente fez? A gente pegou outros médicos, isso estava já em plano de contingência, e os médicos estão atendendo, de Bento, atendendo no CVD. Então, o pessoal de Bento também não foi impactado pela falta dos profissionais que não conseguiam passar aí, né, para Bento. Tá. Quando você falou na agenda, né, toda essa estrutura preparada para eventos dessa natureza, quando a gente fala em agenda, é uma agenda emergencial, é uma agenda que, tem que ficar até a meia-noite. Como é que vocês avaliam isso? Até às 11 da noite, 7 da manhã, isso. Atende meio-dia? A organização desta agenda? Ela até então, ela era semanal e passou a ser diária em função da situação, né? A gente tem uma equipe de call center, fica aqui em Veranópolis, e é ela que faz e controla a demanda desses exames. Então, no momento que a gente está extrapolando aí, tendo que agendar uns exames para muito adiante, a gente já abre essas agendas extras para uma forma aí corretiva, né? Agora a gente está trabalhando de outra forma, preventiva. Então, de imediato, a gente já abriu exames complexos, em especial a ressonância magnética, né? A gente tem agenda até meia-noite, todos os dias da semana, e nos sábados também, sábado de manhã e de tarde. E deixa eu perguntar, exame encaminhado por médicos? Isso aí, com o pedido médico, seja urgente, eletivo, já estava marcado em outro lugar, pode vir fazer no CVD. É só entrar em contato com o call center o pessoal aí da telefonia, que a gente diz, né? Que eles vão fazer o atendimento. E de forma imediata, a gente está prezando por isso, Marco, para que a saúde não espere, né? Lá na Covid, a gente teve um alto índice de detecção de câncer tardio, porque o pessoal não ia por medo para o hospital, para a área da saúde, né? Então, ficavam na sua. Agora a situação é diferente, É diferente, exatamente. Então, a gente não quer que o diagnóstico se atrase aí por meses, porque o negócio é muito rápido, né? Então, a gente está disponibilizando tudo
muito mais rápido para a população. É bom saber disso, viu, Vinícius? É muito importante a gente saber disso, saber que um prestador de serviço na área da saúde tão fundamental, quando são os exames de imagens e outros serviços, já estavam preparados, porque não se imaginava uma extensão disso. Não, né? até quando a gente faz esses planos de contingência, parece uma loucura pensar. E a loucura aconteceu, né? E é muito legal ver em prática e ver funcionando, né? Mas isso, é claro, está no papel, mas tem uma equipe por trás aí que trabalha desde o dia 1º de maio. Foi muito legal ver, do 1º de maio, as informações que chegavam para o hospital. Vou dar um exemplo, né? Que iam vir muitas vítimas para o hospital. E a gente teve, então, de um técnico, por exemplo, que fica em sobreaviso, num dia normal, a gente tinha 5 técnicos. Porque se imaginava feridos na Serra das Exato. Antas, pessoas que iam precisar Caos. de todos os... Isso. E na realidade não E não aconteceu, mas 5 estavam lá. Então, mais do que duplicado para atender em tempo hábil isso aí. Que bom saber disso, viu, Vinícius? Que bom. E a pauta surgiu, né, Alessandra, desta necessidade de a gente saber um pouquinho da preparação para eventos dessa natureza. Exato. É isso aí, que o negócio realmente não pode parar. Bom, Vinícius, a gente fica agradecido pela tua gentileza em vir nos visitar. Marcamos a pauta bem interessante e ficamos, né, com ela hoje, em meio a tantas outras notícias, né, levantamentos disso, tentar recuperar a ponte de Cotiporã, Serra das Antas aí aos pedaços, né? Mas que bom que tem um plano de contingência. E aí eu vou além. A CVD, o Centro Veranense de Diagnósticos, tem que ter isso por causa da qualidade. Sim, isso aí. Ele é um dos requisitos da acreditação hospitalar, que garante a base fundamental disso tudo é a segurança do paciente, né? A gente manter o atendimento seguro ao paciente, né? A base é essa aí. Que bom. E, Marco, o CVD tem estrutura disponível, principalmente aí da clínica Nossa Senhora de Lourdes, né? Então, acho que agora é a hora, a gente se disponibiliza a desenvolver isso. Consultas, especialidades que antes a gente ia para fora, a gente está buscando e a gente está aberto para o profissional que quer vir para cá e atender e fazer a roda girar, né? Isso é um trabalho que vai ser permanente. O CVD, desde o início, trouxe especialidades, exames novos, toda a estrutura, assim, para evitar esse transporte, para a gente ter tudo na região, né? Evitar o transporte do paciente. Então, a gente fica aberto agora para quem também tiver ideias, quiser trabalhar com a gente, as instituições aí de saúde, enfim, a nossa estrutura está aberta aí para atender bem quem precisar. Obrigado, Vinícius. Valeu. Valeu. Um abraço. 10h21, para fecharmos o Saúde e Bem-Estar de hoje, Alessandra Bernardi, amanhã tem vacinação? Isso, Marco, você fez o gancho ontem e é um importante mutirão de vacinação pós-enchente. Amanhã, sábado, a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia, no posto de saúde central. São vacinas do calendário de rotina e também a vacina da gripe, que agora está liberada para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. Lembrando, então, de levar o documento pessoal com o CPF e a caderneta de vacinação. Quais que são essas outras vacinas que também são oferecidas principalmente agora após a enchente? A vacina de tétano, hepatite B e febre amarela. Quem não está em dia e necessita também fazer essas vacinas, pode ir amanhã a partir das 8 da manhã até o meio-dia no posto de saúde central. Obrigado, Alessandra Bernardi. Intervalo.